Igreja, nós vamos falar hoje acerca do amadurecimento espiritual, amém? O Senhor gerou algo no meu coração, já tem um tempo que eu já tinha feito essa apostila. Eu não fiz a apostila para os irmãos. Hoje eu vou fazer uma introdução. Se você desejar ter essa apostila, no final do culto você fala comigo, né? Que tem um custo, é pouco. Mas aí eu não tinha como fazer para todos. Aí no final do culto você fala comigo e aí a gente vai preparar o seu material, amém? É muito importante, igreja, nós se firmarmos na palavra de Deus. Amém? Eu não sou teóloga. Eu amo ver meu esposo pregar. Esse dom é dele, eu chorei para Deus dar esse dom para ele. Mas quando o Senhor requer algo de nós, nós temos que fazer, né? E eu sei, igreja, que Deus tem um crescimento para as nossas vidas. Deus tem algo novo para nós. E muitas vezes a gente não recebe porque não estamos preparados. O Senhor Jesus fala assim: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Mas você não ouve falar, permaneça como estás. Não é verdade? Não. É vinde a mim como você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Mas tem que ter uma mudança de vida. Tem que ter um amadurecimento cristão. Não é verdade, igreja? Nós precisamos crescer na graça, no amor e no conhecimento. Nós precisamos desejar ter o conhecimento do Espírito Santo, entender o que Ele quer para nós nesta terra. Não é verdade? Eu creio, eu anunciei que seria um discipulado. Eu glorifico a Deus pelos irmãos que estão aqui nesta noite, né? Para ouvir a voz de Deus. Nós temos muitas coisas para fazer, pontos de culto para abrir, voltar a trabalhar com os departamentos. Temos o desejo no nosso coração de voltar com as células. E para tudo isso nós precisamos de líderes. E se você estiver disposto e disponível para Deus, Ele vai te levantar. Nós somos uma criança, não é verdade? Fizemos 7 anos no mês de novembro que se passou. Estamos entrando no nosso 8º ano de ministério. 9 anos que a minha família está aqui em Cianorte, semeando a fé. E nós temos visto famílias restauradas, né? Esses últimos dias, eu e meu esposo tem corrido muito, né? Porque eu já volto a trabalhar no dia 1º e nós temos algumas visitas, discipulados para fazer. Então, nós temos trabalhado bastante durante o dia, as noites, porque nós queremos ver as vidas restauradas, igreja. E não tem como você ter uma vida mudada se não for através de Jesus. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? E quando eu me firmo na verdade, o milagre acontece nas nossas vidas. E esse discipulado é para nossas crianças também. Amém, crianças? Para vocês ajudar a missionária a fazer a obra de Deus também. Eu conto com as sementinhas da fé. Então vamos prestar atenção na palavra para que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, aleluia, 14, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Se você trouxe o caderno, uma caneta, vai anotando. Porque vai ser assim, eu quero ministrar esta apostila, ela tem 7 folhas, até domingo. Aí no outro domingo de manhã, você vai vir com as suas dúvidas, né? Você vai vir com as suas perguntas e nós vamos fazer um debate, um bate-papo no domingo que vem. Se isso é essa semana, na próxima. Amém? Depois a gente vai se confraternizar e com o café da manhã vai ser gostoso. No nome de Jesus, amém? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças quanto ao juízo. Sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas,
e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Eu quero ler somente esses versículos, enfatizando, aleluia, não sejais meninos no juízo, amém? Antes de começar a apostila, eu quero falar do contexto desta igreja. A igreja de Coríntios, ela nasceu no contexto, ela era uma cidade, a cidade de Corinto, era uma cidade portuária, abençoada, próspera, tinha de tudo ali, igreja. De tudo tinha naquela cidade. Não estou falando da igreja de Coríntios, né? Às vezes eu falo errado. Coríntios. Mas da cidade aí sim, para você entender o contexto que aquela igreja foi erguida. Era uma cidade que tinha de tudo. Bebedice a orgias, né? E segundo os historiadores, havia muitas culturas juntas. Por ser uma cidade portuária, tinha tudo que é cultura naquele lugar, né? Muitos marinheiros paravam ali. Era uma cidade que vivia, assim, orgias terríveis. E a igreja, apóstolo Paulo, entra em cena nessa cidade, né? E já havia alguns irmãos ali, judeus, né? Da comunidade judaica que tinha sido expulso de Roma, e se encontrou ali. Quando ele chegou, quando o apóstolo Paulo entra na história dessa cidade, né, ele já pede ajuda, ele começa a trabalhar, tecendo tendas, e o apóstolo Paulo já chega nessa cidade meio cansado, que ele já tinha passado por outras cidades, e apóstolo Paulo, ele era um homem abençoado, ele pagava preço, e por onde ele passava, ele deixava cristãos, pessoas convertidas ao evangelho, na pessoa do Espírito de Deus, né, convertida a Cristo. Então ele já chegou ali, naquela cidade, meio cansado, aleluia. E ele se juntou, ele foi morar com Priscila e Áquila, irmãos judeus que também fazia tendas. Então a gente entende que ele chegou ali por um tempo, foi levantar fundos para que o evangelho fosse implantado naquele lugar da maneira de Deus. E Paulo, ele começou a trabalhar e começou a se manter naquele local. E é assim, ele já começou a fazer a diferença. E logo que ele chegou naquela cidade e começou a fazer a diferença, ele passou por fúria, por perseguição, por humilhação. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, ele trazia em si um grande amor por Cristo. Ele tinha amor por Cristo e amor pelo chamado dele. Porque quando nós temos um encontro real com Jesus, nós amamos fazer a obra de Deus. Por mais difícil que seja, por mais espinhosa que seja, por mais dolorido que seja. Porque não adianta eu vir falar para você, ó, vem. Porque é tudo mar de rosa, é tudo fácil. Primeiro que é para trabalhar com o ser humano. E trabalhar com pessoas não é fácil, não é verdade? Nós temos que estar preparados para trabalhar com o ser humano, né? E nós temos que amar. Porque se nós não tivermos amor, o nosso ministério não vai para frente, não é verdade? Se você deseja fazer algo para Deus, você precisa ter amor ao evangelho. Você precisa crer que Jesus é na sua vida. E você precisa amar aquilo que você faz. E você precisa amar o ser humano. Porque se você não amar o ser humano, você vai parar à beira do caminho. Viu? Porque não é difícil. Não é fácil não. Mas é gostoso. Eu tenho certeza que você que já põe a mão no arado e deixa de fazer alguma coisa, fica um vazio no seu coração. Né? Quando nós fazemos algo para Jesus, quando nós amamos fazer algo para Jesus, é gratificante. Então o apóstolo Paulo entrou em cena aqui, né? Então, logo que ele entrou em cena naquela cidade, ele começou a fazer a diferença e pregar a verdade. E a verdade confronta a mentira. A verdade confronta o engano. A verdade confronta o pecado. Não é verdade? É verdade. A verdade faz isso. Aleluia. Porque é Jesus. Tem que ter uma mudança. E apóstolo Paulo chega ali
fazendo a diferença. Aleluia. E ele já estava cansado, ele já chegou cansado de outras batalhas. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, eu quero ler esse versículo com você, para você entender, aleluia, que vale a pena ser fiel. Olha lá, vai anotando aí para depois você ler na sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Aleluia. Olha a resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Porque foi um grande desafio para Paulo enfrentar aquela cidade. E ele chegou ali sozinho. Aí ele pediu reforço. Ele falou, não, sozinho eu não vou conseguir não. Vem lá do outro lado da Macedônia. Né? Ele chamou os nossos irmãos. Aleluia. Eu escrevi aqui o nome para não fugir da memória. Timóteo e Silas. Ele chamou, atravessa a Macedônia e vem ter comigo. E olha a resposta de Deus para o apóstolo Paulo, igreja. Atos dos Apóstolos, versículo 18, 9 e 10. Aleluia. Eu já tinha separado, estou procurando. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Talvez, na hora da afronta, da humilhação, da perseguição, apóstolo Paulo em seu coração deu uma fraquejada, porque ele confessa isso, e nós vamos ler o versículo que ele fala. Foi com temor e tremor que ele enfrentou os obstáculos que ele tinha para enfrentar naquela cidade. Uma cidade corrupta, uma cidade de orgias, maledicências, idolatrias. Eles adoravam outros deuses. Para você ter uma noção, a comida daquela cidade era oferecida a demônios. Olha como a igreja, olha o contexto que a igreja nasceu naquela cidade. Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, Deus falando para Paulo, em visão, não tenha medo, filho, eu sou contigo, e eu tenho muitos nessa cidade para mim. Eu sou contigo, esforça-te. E eu te digo mais, ninguém vai te fazer mal algum. Aí apóstolo Paulo começou o apostolado dele ali com muita autoridade e poder, com humildade, com simplicidade, né? Dando mocotó para aqueles que podiam comer mocotó, dando leitinho para aqueles que estavam ali começando, dando leitinho. E o apóstolo Paulo, aleluia, ele enfrentou o medo, né? Ele enfrentou o medo para exercer o seu chamado. Lá no livro de 1 Coríntios, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 3 e 5. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os irmãos da igreja agora. Porque, sabe quem perseguiu o apóstolo Paulo? Foi os marinheiros que estavam lá na orgia? Não. Foi os feiticeiros? Não. Foi os habitantes daquela cidade que não conhecia Jesus? Não. Pelo contrário. Foram os mestres e os maiorais de dentro da sinagoga. Porque lá já tinha uma sinagoga, mas que estava fora da posição de Deus. E quem perseguiu ele foi exatamente aquele que era para ajudar ele. Vai vendo que é difícil trabalhar com o ser humano, não é verdade? Aí o apóstolo Paulo entra em cena e começa falando assim para os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 3 e 5, se você estiver anotando. Ó, ele confessou. Ele fala assim, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Tá entendendo? Ó, foi em fraqueza. Ele estava se achando o suficiente para aquilo. Ele já chegou falando assim, ó, vou estourar a boca do balão aqui, vou pregar a verdade, Deus está comigo. Nada, irmãos. Ele foi tremendo. Ele falou assim, ó, ele falando para os irmãos lá da igreja de Coríntios. E foi em fraqueza, temor e grande tremor. Ele não teve vergonha.
Ele não teve medo de falar. E grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas da sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Ele foi no poder de Deus, porque lá já tinha quem conhecia a lei, mas não estava sendo aplicada, né? Por que eu falo isso? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja natural, eles eram um homem natural, eles eram carnais, eles eram meninos. Eles não estavam assim, buscando a essência da transformação. Eles não estavam buscando a maturidade cristã. Por isso, esse discipulado é em busca da maturidade cristã. Nós vamos crescer na presença de Deus. E foi nesse contexto da história, desse jeito e muito mais, porque aqui, é uma síntese da situação que era aquela cidade e como o apóstolo Paulo chegou, o que ele enfrentou para implantar a igreja do Senhor, fiel, firme e verdadeira. Ele já chegou assim enfrentando, né, coisas difíceis, dificuldade financeira, porque se não for assim, ele não tinha tirado um período para trabalhar e buscar recursos, né? Apóstolo Paulo trabalhava, fazia tendas, né? Em outras palavras, ele era construtor. Naquela época, as pessoas moravam em tendas. Hoje em casas, mas naquela época era diferente as moradias. Se fosse no dia de hoje, ele era um pedreiro, um construtor, não é verdade? É. E o Senhor não chama desocupado para a obra dele não, igreja. Não. Se você procurar na Bíblia, se você achar um desocupado que Jesus chamou, eu nunca vi. Jesus chama aqueles que têm compromisso, aqueles que têm coragem, aqueles que têm foco, aqueles que têm objetivo e vê o resultado. Apóstolo Paulo, ele parou um tempo ali na igreja de Coríntios. 1 ano e 6 meses. Quando nós lemos a história do apóstolo Paulo, ele passava, logo ganhava as almas, ia para outro lugar e assim ia. Pois naquele lugar, ele teve que ter um trabalho mais firme. Ele tinha uma palavra de firmeza, de constância, igreja. Aleluia. Agora, por que a igreja de Coríntios é tão importante para as nossas vidas? Será que a gente se identificou? Aquela cidade era uma cidade que não queria nada com Deus. Era um povo que estava atrás de ganância, bebedice, orgias, práticas imundas. E se tivesse droga naquela época, estava atrás também, né? Porque a droga foi implantada na humanidade ao longo dos anos. Mas já tinha lá coisas horríveis. Está diferente dos nossos dias? Está diferente do contexto da humanidade de hoje? Não está diferente. Agora o apóstolo Paulo falou: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Porque o apóstolo Paulo ele não foi cobrar para a cidade, mas ele foi cobrar para a igreja, que estava dentro da igreja como se fosse uma pessoa lá do mundo. E quando eu estou na igreja, eu posso ser uma pessoa como lá do mundo? Quando você vem para Cristo, tem que ter uma transformação, não é verdade? E a transformação tem que começar aqui dentro. Lá na divisão da alma e da medula. Nem a medicina sabe aonde é. Mas o Espírito Santo vai lá. E se você der crédito, e se você querer buscar amadurecimento espiritual, porque eu coloquei aqui no começo, em direção ao amadurecimento espiritual, eu estou na presença de Deus, vai completar 24 anos, ou um pouco mais. Eu estou aprendendo com Cristo. A cada dia Deus está me moldando. Eu enfrento fraquezas. Eu enfrento dificuldades, né? Para fazer a obra de Deus, nós traçamos metas, renunciamos situações, pagamos um preço. Tem que ter leitura da Bíblia, tem que ter descida na madrugada. Tem que ter intimidade com Deus. Você precisa falar com Deus como se você falasse com seu melhor amigo. E é tão difícil quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, igreja.
porque dá sono, o pé começa a dormir, dá vontade de ir no banheiro, e quer piscar, e começa a coçar dali, incomoda daqui. É assim ou não é? Não sei o que é. Quando eu vinha para Cristo, logo no começo, me dava dor na nuca, dor nas costas, dor ali, e dor aqui. Parece que você não está dentro da igreja. Você fica procurando o seu pensamento. Aonde eu estou? O que essa mulher está falando? O que a missionária está falando? Mas não estou entendendo nada. É luta. Mas aí nós temos que bater o pé. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como você vai se sujeitar a Deus? Obedecendo a Deus. E como eu obedeço a Deus, missionária? Meditando na lei dele de dia e de noite. Amém, igreja? Aleluia. Então eu quero, ministrar, ler com você essa apostila, e se você for querer, eu vou falando os versículos que está nela, ainda nem comecei a ler a apostila, igreja, mas é rápido, e se você desejar, você marque aí, lê em casa. Se você desejar, fale comigo para você ler em casa, porque não é assim. Eu ouvi lá na igreja. Não, você tem que ler, reler, você tem que determinar. Você tem que falar assim, não, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ser transformada. Nós louvamos, a União Feminina louva. Um louvor que é muito lindo. Quero ser uma mulher transformada. Uma mulher restaurada. Cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. E se você quer edificar vidas, se você deseja fazer algo na casa do Senhor, o Senhor deseja te levantar. Aí ele une os propósitos e ele quer te levantar. Basta você abrir o coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu escrevi assim: em direção ao amadurecimento. Aleluia. Quando pensamos no contexto natural do crescimento de uma pessoa, vemos que o amadurecimento é justamente a fase subsequente ao crescimento. Isto é verdade em qualquer fruto, por exemplo. Quando você pega uma fruta e vê que esta não está madura, é justamente porque ainda está em processo de formação ou crescimento. Igreja, quando nós conhecemos Jesus, cada um de nós temos uma história com Jesus. Cada um de nós, quando confessou Jesus, se lembra. Jesus usou um profeta para falar comigo e foi Deus. Jesus me tocou, senti a presença dele e eu tive que levantar a mão para ele e reconhecer ele como suficiente amor e suficiente Senhor da minha vida. Eu me lembro da minha conversão, foi uma noite de sexta-feira. E Deus me chamou já no ministério da intercessão, igreja. Eu não sei se eu já comentei com alguém ou alguém conhece esse pedaço que eu já falei. Eu era jovem, já tem uns anos, Não que eu seja velha, eu sou jovem ainda, irmãos? E ainda não tinha filhos. Naquela época eu era noiva do meu esposo. E eu tinha umas amigas do forró bodó, nós falávamos. Missionária, você não sabe de nada, inocente. Era mini blusa, mini saia, argolão e forró bodó. Meu esposo ia trabalhar, na época elas eram namorados. Mas eu sempre fui inocente, bobinha. Tava lá, não sei nem por quê. Entendeu? Não bebia, não fumava, não queria aquilo pra mim. Mas estava lá no meio. Não era o meu lugar, mas estava lá no meio. Porque eu gostava de dançar. Então eu ia para dançar. Aí as minhas amigas iam no espiritismo, na macumba. E elas falaram assim, vamos lá. Eu falei, vamos lá. Aí alguma coisa me incomodou dentro do meu coração. Minhas raízes são cristãs. Minha mãe se desviou, nós crescemos, mas as minhas raízes são cristãs. E a minha irmã, a missionária Suzana, já estava em processo de conversão. E naquela época ela ia para a igreja depois da novela. Todo mundo tem uma história de libertação. E naquela sexta-feira eu falei assim, mana, vamos para a igreja. Ela, mas por quê? Eu falei, larga tudo aí, mulher. Vamos para a igreja, larga essa novela aí. Ainda brinquei com ela. Aí ela foi, ela ficou até espantada eu querer ir para a igreja com ela. E naquela época ela ia para Deus é amor.
Povo que ora, povo que busca mesmo. E aí, as irmãs, elas até hoje usam aquelas roupinhas rosa, né? As irmãs amorosas, né? Ô, as irmãs abençoadas. E aí eu não orei por ninguém. Eu cheguei lá para orar pelas minhas amigas. E o meu pedido era assim: não deixa elas entrar, elas não vão entrar lá. Jesus, não deixa elas entrar lá. Jesus, e era assim, eu não sabia orar e só falava, não deixa, mas não deixa. E aquelas irmãs, vendo que eu estava meio atribulada ali, lutando com aqueles demônios, que eu nem sabia o que era, mas estava lutando, igreja. E hoje eu sei. E aí, aquelas irmãs, mas um pedido de oração, não, eu já pedi para as minhas amigas. Aí eu lembro que ela falou, você não vai orar pelo seu pai, pela sua mãe? Não, eu quero orar pelas minhas amigas. O meu problema era minhas amigas. Eu queria orar por elas. E entrei, orei. Aí de repente eu vi os demônios, assim, aquela legião de demônios. Eu já fui para a igreja, Deus abriu os olhos espirituais. Eu falava assim, em mim você nunca toca, que eu sou de Deus. Eu era ousada, eu não sabia de nada. Sai de mim que eu sou de Deus. Mas isso dentro da igreja. Imagina, dos irmãos que expulsam demônio. Que os irmãos lá expulsam demônio, mas não tinha. Eles queriam entrar em mim, não tinha demônio para entrar. Eu estava expulsando eles. Aí eu sei que iam vendo aquela. Pensa na cena dentro da igreja. Lá em Carapicuíba, o povo, muita gente. Então tinha gente dentro da igreja. E eu lá. Você não toca na minha vida que eu sou de Deus. E você não toca na minha vida que eu sou de Deus. Aí começou. E queima, Jesus, e queima. E você não toca na minha vida que eu sou de Deus. Eu só escutava de longe. Aquele queima, Jesus, manda fogo. Sai, diabo. Aí vinha. Aí na minha vida você não toca. Eu mandava embora. Aí de repente o pastor que estava ministrando o culto. Para tudo, irmãs. Essa menina não tem demônio. Eles estão querendo entrar, mas não vai entrar, que grande é a obra. E aí, naquela noite, eu confessei Jesus, porque foi surpreendente. Só eu, parecia que ele estava vendo a visão que eu estava tendo. Que foi surpreendente no mundo espiritual. E depois de muitos anos, a gente foi congregar no mesmo lugar. E ele contou essa história para o meu esposo. Eu falei, mãe, você estava lá? Mãe, eu lembro daquele dia, como o mundo é pequeno. Mas grande foi a obra, eu sabia que isso ia acontecer. Né? E foi tremendo. Então foi o dia que eu confessei Jesus. Agora o lindo que Jesus me fisgou. A intercessão move o coração de Deus. Aí tô lá. Isso foi na sexta. Passou o sábado. E quando foi sábado à tarde, eu cheguei lá para ver as meninas. Elas não estavam em casa. Aí eu falei para a mãe delas. Fulana, cadê essa menina? Aí eu falei, elas iam sair, entrar não sei na onde. Aí ela falou assim, Simone, eu não sei o que aconteceu, porque elas não conseguiram colocar o pé lá naquele lugar. E eu dei o primeiro glória a Deus pentecostal da minha vida. Mas eu falei, descobri que era pentecostal. Aí o demônio se manifestou na mulher. Eu fiquei tão alegre que eu nem expulsei o demônio. Ela não sabia. Foi você! E eu, quem? Vai embora daqui, eu fui saindo, glória a Deus. Fiquei tão feliz, porque Deus ouviu a minha oração, que a mulher saiu assim, sai daqui! E não era ela, hoje eu sei que não era ela. Se fosse eu hoje, eu ia falar, sai você! Em nome de Jesus! Igreja, foi assim que Jesus eu confessei Jesus, sabendo que orar é bom, que o diabo não presta, que a gente tem poder de Deus, e que se a gente orar, um milagre acontece. Aí eu fui descobrir que não é de qualquer maneira, que aquele dia foi a bondade de Deus na minha vida. Que aquele dia foi a misericórdia de Deus na minha vida. Que a gente tem que ter poder de Deus, né? Que a gente tem que orar, que a gente tem que jejuar, que tem que ser submisso ao esposo. A parte mais difícil da minha vida foi. Você dá risada? Porque você está se identificando, né? Aleluia! Demorou não, só 11 anos. Só 11 anos só. Eu falava, quebra ele, Jesus. Pega o homem no pau. Jesus descia o rei Man. Quanto mais orava para ele, mais estreito ficava para mim. Mas aí foi um trabalhar de Deus. Foi um desenrolar de Deus. Deus foi me ensinando que eu não podia ficar ali em águas rasas, que eu tinha que mergulhar em águas profundas. Comecei a buscar a presença de Deus, comecei a estudar a Bíblia. E olha que naquela época eu não entendia. Eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia e não entendia. Eu lia e ficava assim, cri, cri, cri. Aí eu ia orar.
Eu lia a Bíblia e ia orar. E orar. Eu falava, Senhor, eu quero entender. Mas demorou, não foi do dia para a noite. É isso que eu quero falar com você. Nós estamos em direção ao amadurecimento. É uma etapa da nossa vida. Quando você levanta a mão e confessa a Jesus, você está em direção ao amadurecimento. Você confessou Jesus. E o Senhor Jesus, Ele tem o tratar na vida de cada um. Nós não podemos se espelhar. Nós temos que ter espelhos na nossa vida e falar, olha, é bonito você falar, quando eu crescer, eu quero pregar ali igual a diaconisa Fran. Quando eu crescer, eu quero ser igual o pastor Marivaldo, né? Que para ele é fácil pregar. Para a irmã Simone aqui, eu estou quase desmaiando aqui, mas vamos lá. É bonito. Agora nós temos que se espelhar em Jesus, igreja. Nós temos que descer na presença de Deus, buscar a graça do Espírito Santo. E agora nós vamos voltar para o contexto da igreja de Corintos. A igreja de Corinto era conhecida como uma igreja que estava crescendo, mas que ainda não estava plenamente formada. E que por isso ficou marcada por sua meninice espiritual. Ou seja, sua carnalidade. E em qualquer igreja onde não há um processo que leve pessoas ao amadurecimento, a carnalidade irá sempre dominar. E a fraqueza espiritual sempre prevalecerá. Então, no meu coração, igreja, eu desejo que você cresça. Por isso, esse discipulado. Eu quero que você tenha crescimento espiritual para você vencer a fraqueza humana. Está entendendo o objetivo desse discipulado? Para você vencer a sua fraqueza e caminhar para a presença de Deus. Quando a igreja amadurece, aleluia, quando a sua liderança está no processo do amadurecimento, isto não é um processo espontâneo. Isso não vai acontecer assim se você não insistir, crescer. Se você não insistir ser um homem, uma mulher madura, nada vai acontecer na sua vida. Você vai entrar na igreja e vai sair da mesma forma. Agora eu falo para você, você escolha hoje. Se você quer entrar por essas portas e ter uma transformação. Se você quiser ter uma transformação, você precisa se esforçar. Amém? Aleluia. Que virá independente do que eu faço. Não. É preciso treinamento. Você vai ter que treinar, você vai ter que insistir. É preciso disciplina. Você tem que ter disciplina. Você tem que falar, eu vou vencer, eu errei. Isso começa quando a gente está na presença de Deus, vem para Jesus, aí Deus vai trocando nosso vocabulário, vai mudando a nossa vestes, vai mudando o nosso modo de falar, vai nos dando entendimento, e isso leva tempo. Não é do dia para a noite. É preciso praticar a verdade. Né? Tem pessoas que vêm para Jesus e têm o vício da mentira. Porque está a vida inteira ali. Está desse jeito. E quando vê, já falou uma mentira. E quando vê, já falou uma palavra torpe. Palavra torpe é palavrão, palavras pesadas, palavras sujas. Quando vê, já falou. Mas aí, se policiar falar, o sangue tem poder em pensamento. Oh, isso não é de mim, não. Eu tenho 24 anos que eu estou na presença de Deus. E por eu gostar muito da dança, às vezes eu brinco com meu esposo, o pezinho não está convertido, não. Aí eu falo, opa, quando é aquelas músicas assim que vem, eu gosto dos ritmos, sabe? E eu começo. Aí eu falo, aleluia. Esse dia ele brincou comigo, porque a gente sai na rua e tem música que fica na cabeça. Tem ou não tem? Sou eu. Aí tem coisa que fica martelando ali, o sangue de Jesus tem poder. Você sai na rua, porque na minha casa é louvor, na minha casa é palavra. Aí você sai na rua e escuta aqueles pancadão, aquelas coisas lá, né? Aí de repente eu fui comprar material da Davi, tamo lá, né? Pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa lá. Aí aonde a gente passa tem uma caixinha de música. Foi ontem, igreja, terça-feira de manhã. E eu ainda brinquei, amor, sangue de Jesus tem poder. Ele vou te filmar. Falou pra mim, vou te filmar. E tá repreendido. Então nós estamos buscando a libertação. Não é porque eu estou na casa de Deus que eu
sou perfeita. Pelo contrário, aqui é lugar de pecador, mas pecador arrependido. Pecador que busca santificação. Porque se eu fosse santa, eu já estava lá na glória com o Senhor. Eu estou aqui porque eu sou pecadora. Eu estou aqui porque eu sou fraca. Eu estou aqui porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o pastor falou para mim, ó, o culto termina 9h30. Falei, amém. Então estou olhando ali para o relógio. Amém? Então nós temos que praticar o que é a verdade. Pratique a verdade na sua vida, que você vai ter libertação. Aleluia. Estamos vendo todos estes elementos, porque as qualidades de maturidade espirituais são fatores que determinam o sucesso e a continuidade da obra da igreja em todos os ramos da sociedade. E para isso, líderes precisam destes pilares. Eu só estou aqui hoje se cumprindo as promessas que Deus fez lá atrás. Deus falava para mim, eis que tem uma grande obra na sua vida. E você vai andar nos 4 cantos dessa terra. E seu esposo vai estar lado a lado, ombro a ombro com você. E farei dos seus filhos grandes nações. Quantas promessas hoje eu vejo se cumprindo? Porque passei pela moinha de Jeová, passei por pilares e deixei Deus me moldar. Porque Deus, Ele não é intrometido. Não. O sujo, ele é atrevido. Tá entendendo? Ele é maligno. Ele entra sem você pedir. Quando vem, e tem gente que pede ainda, né? Falando palavrão, chamando a coisa ruim. Mas tá repreendido aí, em nome de Jesus, isso aí na sua vida. Aí sem a gente chamar, ele vem. Né? Agora, o Deus não. Deus, ele é educado. O negócio com ele é diferente. Você tem que desejar. Você tem que querer. Aí ele vem, entra e faz morada com você. Então nós precisamos desses pilares em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou terminar a primeira página, a gente vai parar no dia de hoje. Ou nem vou terminar a primeira, que tem muitas referências bíblicas aqui, como foi uma introdução para você saber do que a gente vai falar. E se eu fosse você, eu adquiria essa apostila para você ler, reler, já vim. E outra coisa, quero que você leia a Bíblia. Viu? O livro de Coríntios 1 e 2, eu quero que você leia. Capítulo 1 Coríntios, que nós vamos trabalhar bastante 1 Coríntios, 2 Coríntios. Eu quero que você leia, para no dia da gente tirar as dúvidas, você... Né? A gente tire dúvida ali dentro da Bíblia. Eu quero que você leia. Ah, missionária, eu não vou entender. Pois eu profetizo a unção profética na sua vida, de entendimento. Você que quer, você vai ter. Você vai entender a Bíblia. O Espírito Santo, o nosso professor, o nosso mediador, o nosso conciliador. Você vai ter essa experiência. Porque Deus tem pressa de você. Você vai ler. E se você crer, vai tomando posse aí. Você vai ler o livro de 1 Coríntios e vai entender. E Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai começar a falar, é aqui que eu quero que você muda. É isso assim que eu quero que você faça. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estas qualidades ou pilares que devem caracterizar líderes cristãos são também as marcas da maturidade espiritual, como descrita na Bíblia. E estas são, em essência, um produto da verdadeira espiritualidade. O resultado do crescimento produzido pela ministração do Espírito à luz da palavra em um período de tempo. São estes elementos espirituais bíblicos que nos caracteriza como uma liderança cristã. Amém? E nós vamos trabalhar bastante esses pilares. Deus vai nos erguer com poder, com unção, né?